Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Porque aprender para nós é tão duro, tão pesado, que a gente cai e se levanta o tempo todo. Mas também, Pai, é uma experiência viva com o Senhor, porque só o Senhor é capaz de nos levantar de novo. É porque quanto mais a gente se volta para o Senhor, mais a gente pode ver a sua mão agindo na nossa vida. Então nos ajuda, Pai. Voltamos nosso olhar para o Senhor e clamamos ao Senhor que não se esqueça de nós, não vire as costas para nós e que nos dê força para não nos virarmos contra o Senhor. Toma a nossa vida nas suas mãos, por favor, e nos dá força para entregar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 21. Enquanto o coral sai, obrigado, coral. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. O verso 1 em diante diz assim. Primeiro Crônicas 21, verso 1 em diante. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Bom, o texto começa de uma forma bem veemente, contundente, dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo. Bom, o que a Bíblia está dizendo com isso? Que é pecado fazer o censo? Não é? Não. Não, porque em Israel o censo era feito de tempos em tempos, como é feito até hoje, né? No mundo, ao redor do mundo. E era feito pelos sacerdotes. Isso era uma coisa normal. Porém, para Deus sempre importam os motivos. E para a gente também, né? Por que você está fazendo isso aí? Qual é o seu motivo? O que leva você? Por isso que eu sempre digo, né? A gente tem sempre que questionar os nossos próprios motivos. Porque até ir à igreja pode ser abominável, dependendo do porquê eu vou. Até dar oferta pode ser abominável, dependendo do porquê eu dou. Tudo pode ser abominável, dependendo dos motivos. Na verdade, o contexto aqui é o seguinte: Davi estava nesse momento aqui com 70 anos de idade. Ele estava ali no auge da sua vida, do seu reinado. E também Israel estava no seu auge. Tem dois momentos na vida de Davi em que ele sentiu mais ou menos o que ele sentiu aqui. Uma é essa com 70 anos, mas ele já tinha sentido antes com 50 anos. Que sentimento é esse? É o sentimento do: olha onde eu cheguei. Olha quem eu sou. Comparado com quando eu assumi esse reino, olha onde ele chegou. Davi teve uma vida de muitas e muitas e muitas vitórias, né?
E ele era chegado a Deus. Cada batalha, cada guerra na qual ele entrava, ele nunca entrava sem antes consultar o profeta, para que o profeta consultasse Deus e ele dissesse: devo entrar ou não devo entrar? Devo ir à batalha ou não devo ir à batalha? Sempre, sempre buscando Deus. E é uma bênção quando a gente faz isso na vida da gente, né? Em coisas grandes e em coisas pequenas também. De repente, a gente se pega até perguntando para Deus em coisas simples. Isso é maravilhoso. Faz de Deus o nosso amigo, nosso companheiro. Faz de Deus um ser que existe e que caminha com a gente o tempo todo, né? Porém, dessa vez, Davi não consultou Deus em nada. Ele simplesmente mandou levantar o censo para seu próprio orgulho. Orgulho. E Davi não era qualquer um, ele era o rei de Israel. Biblicamente, quando você estuda a Bíblia, Davi ele era um tipo de Cristo, né? Ou seja, ele era um exemplo do próprio Cristo. Lembra o cego e outros como chamavam Jesus? Jesus, filho de Davi, né? Davi era a referência, o maior de todos os reis de Israel. E Davi levanta o censo para o seu próprio orgulho. O orgulho de Davi fez com que o próprio povo dele se orgulhasse. Eu acabei de me lembrar de uma cena muito interessante, né? Anos e anos e anos atrás eu estava viajando com esse quarteto aqui, que é o Jurassic Quarteto hoje em dia, naquela época não era, né? Naquela época era um quarteto de garotos, né? A gente tinha 25 anos, né? E aí a gente viajando e tal, e fomos a um estado do Brasil aí, que eu não vou dizer qual estado que é, né? E aí disseram, olha, tem aqui um deputado que quer levar vocês para um jantar, né? Beleza. Fizemos o culto e fomos para o jantar e tal. E aquele homem falava tanto dele, mas tanto dele, tanto dele. Porque quando nós assumimos aqui, era assim e hoje é assim. Porque nós isso, nós aquilo. E no meio de tudo, assim, depois de uma meia hora ouvindo os feitos dele, ele diz assim, olha, eu estou falando isso, mas não sou orgulhoso. Meu filho sabe que eu sou humilde. Sou ou não sou humilde, filho? É, pai, o senhor é humilde, tá? Foi uma cena, assim, um momento, né? E ele envolvia o filho dele no orgulho dele. Aqui é assim, olha, o povo de Israel ficou envolvido no orgulho do rei. Sabe como que é? Davi expandiu o reino, ele estabeleceu o reino, ninguém questionava nada da condição econômica do país, mesmo religiosa do país, porque era uma teocracia. Israel estava no auge, Davi estava no auge, aos seus 70 anos ele levantou, olhou e disse assim, uau, agora eu quero saber o que o reino era antes sem mim e no que ele se tornou. Vamos levantar o censo. E ao invés de chamar os sacerdotes, que era quem fazia o censo, como ele sabia o que movia o coração dele a levantar aquele censo, o orgulho dele, como ele envolveu o reino no orgulho dele e deixou o povo orgulhoso de ser quem era, então Davi não pediu para os sacerdotes, pediu a Joabe. E olha que Joabe nem era um camarada assim de um caráter tão maravilhoso assim. Era questionável. Os motivos de Joabe sempre eram questionáveis. Mas quando Davi fala para Joabe, ele diz assim, rei, mas isso aqui não é tudo teu? O reino não é todo teu? Deus tem multiplicado aí 100 vezes tudo que o senhor tem. Por que o senhor vai levantar um opróbrio desse tão grande sobre o seu reino? Por que o senhor vai fazer um negócio desse atendendo o seu desejo do coração e o senhor vai arrumar nesse sentido? Não faça isso. Mas tem uma coisa, né? Quando a gente está focado no pecado, quando a gente está decidido a pecar, muitas vezes a gente não volta atrás, né? E a gente planeja. Já se viu planejando pecar? Rumando para aquilo? Tem pecados que demoram mais para você fazer, né? Requer planejamento, às vezes até estratégia. Mas você toma o seu tempo naquilo, né? E durante esse tempo é um sofrimento, né? Porque você fica ali. Primeiro, Davi estava longe de Deus. Ele se separou de Deus. Porque é impossível você pecar quando você está junto de Deus. Lembra os discípulos andando com Jesus e discutindo quem era o maior?
A Bíblia fala que eles ficaram para trás. Eles ficaram para trás. Deixaram Jesus na frente, foram andando mais devagar e tal. E lá está Jesus lá na frente e eles lá atrás discutindo quem é que ia ter um cargo melhor quando Jesus pusesse na terra o reino que eles achavam que Jesus ia colocar. Não, porque eu cheguei primeiro. Não, mas Jesus me chamou. Não, mas tudo que ele vai fazer, ele pergunta para mim. A gente tem que se afastar de Jesus para pecar, porque do lado dele não dá para pecar. E Davi se separou de Deus e separou o povo dele de Deus também. Separado de Deus, Davi também não tinha que prestar contas para ninguém. Tem algumas coisas que são muito perigosas na nossa vida, mesmo quando elas parecem boas. Eu tenho um amigo meu que diz assim, olha, se você estiver indo muito bem financeiramente, se você estiver ganhando muito dinheiro, não diga assim, obrigado, Senhor, por tudo que você diz assim, irmãos, orem por mim, porque eu estou sendo provado. Porque é uma provação. Né? As coisas boas são provações também. Tudo em excesso. Né? Porque os motivos é que interessam. E quando você não tem que dar satisfações a ninguém também, é um momento de alerta. Acende o sinal de alerta. Presta atenção. Porque não é bom não ter que dar satisfação a ninguém. Já percebeu como é que se faz um ditador? O ditador ele vai estabelecendo a sua própria vontade e as pessoas vão permitindo que ele faça a vontade deles sem questionar o que ele faz, até que ele chega num ponto quando ele tem tanto poder que as pessoas têm medo de perderem o seu cargo, a sua influência, a sua posição, e em algumas vezes temem até pela sua própria vida, a vida da família. Então se forma um ditador. E eu estou falando não só em termos de país, não, tá? Estou falando um ditador em termos de família, né? Em termos de qualquer instituição, no seu trabalho, por exemplo. Se você não tem que prestar satisfação a ninguém, você está correndo perigo. Prestar satisfação é muito importante. Pedir opinião é importante. Ser participativo é importante. E nesse caso, o próprio Joabe diz, não faz isso. E como Deus fala através das pessoas, não é? Aí Deus fala através das circunstâncias, né? Deus fala através de pessoas que são crentes, outros que não são crentes. Deus fala Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através de criança. Deus fala. A gente só tem que estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. E dessa vez Deus falou através de Joabe, comandante de Davi. Não traga esse opróbrio sobre o seu país. Não mova o coração do povo. Não faça com que o coração do povo se orgulhe como o seu e não leve a situação do reino até aí. Mas Davi seguiu focado no pecado. E levou 10 meses para levantar o censo de Israel. Davi, sabendo que estava errado, incomodado com a consciência pesada, levou 10 meses. A gente chega no auge quando sente igual Davi, assim, quando assim, eu cheguei aqui, mas eu mereci. Já sentiu isso alguma vez? Não, eu tô prosperando, a gente gosta dessa palavra, né? Eu estou prosperando, mas eu mereci. Eu dou duro. Eu batalhei muito por isso. E quando eu falo eu batalhei muito por isso, eu fico lembrando de coletores de lixo, né? Correndo atrás de um caminhão. Você acha que eles batalham muito ou não? Batalham, mas nem todo mundo tem a mesma recompensa financeira ou social, não é verdade? Então, por que cargas d'água você acha que você merece e o outro não? Eu batalhei por isso. Não tem nada que a gente faça na vida que não tenha tido uma parceria com Deus. Nada, nada, nada. Mas quando eu me acho acima de Deus,
ou da recompensa de Deus, ou da participação de Deus na minha vida, quando eu não tenho satisfação a prestar, quando eu me orgulho daquilo que eu fiz, como se fosse eu mesmo, aí acaba não tendo um lugar para Deus, eu me afasto de Deus. E sou capaz de prosseguir 10 meses, 1 ano, 2 anos na direção do pecado, mesmo estando incomodado, porque pecar incomoda um monte. Fazer coisa errada incomoda demais. E Davi ficou incomodado demais. 10 meses de incômodo, mas ele queria saber o tal do censo. É incrível, né? Porque o pecado cega a gente, né? A gente não vê nada ao redor. E só termina quando a gente faz ou quando é descoberto. Davi terminou o censo e quando acabou o censo, ele caiu em si. Aí ele diz, fiz uma besteira tamanha de um bode. Só que cair em si não é para todos. Embora Deus ele valorize muito a gente pelas nossas intenções, embora Deus valorize muito a gente quando a gente está ao lado dele, quando a gente se afasta dele, ele valoriza muito o cair em si. E é por isso que quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele usou exatamente esse termo aí, lembra? O filho se acha escravo, sai para ser livre, exercendo a tal liberdade dele, ele afunda, aí ele vê que ele se tornou escravo mesmo do pecado, aí ele pensa nos escravos do pai e diz assim, eles estão lá em cima, eu estou aqui embaixo. Os escravos do meu pai estão melhor que eu. Vou voltar para ser escravo, porque não tenho mais condição de ser filho. Mas antes dele pensar isso, Jesus diz assim, caindo em si, disse, quantos escravos do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui, morrendo de fome. Caindo em si. Cair em si não é para qualquer um. E é por isso que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque o que movia o coração de Davi era um amor intenso por Deus. Um amor desse tipo, sabe? Desse tipo assim, Senhor, que é o que diz a música que a gente cantou, né? Senhor, eu cansei de tentar lutar pelas minhas próprias forças. Eu caio, me levanto. O tempo todo. Aí Jesus assim, caiu? Não interessa. Se você olhou para mim de novo e teve desejo de voltar, eu te alcanço de novo. Davi era o homem segundo o coração de Deus, não porque Deus o amava mais que os outros, mas porque ele amava Deus mais que os outros. Porque Deus era o que movia o coração dele. E Deus era o primeiro lugar no coração dele. E a vida da gente é assim, né? Eu fico meio frustrado de ver essa história aqui. Totalmente frustrado. De ver que Davi chegou aos 70 anos numa caminhada espiritual assim, né? E chega lá nos 70 no auge, ele ainda, dá um tombaço lá para baixo de novo. O que me mostra que a caminhada para Deus não é linear. Não é assim. Nenhum ser humano tem uma escalada linear. Sempre. E é por isso que para Deus é tão importante cair em si. É quando você cede ao chamado, ao apelo do Espírito Santo, está dizendo assim, volta para mim. Olha aqui, presta atenção nisso. Volta. E aí você põe a mão e diz assim, o que eu estou fazendo aqui sem Deus? O que eu estou fazendo? Romando no sentido do que eu escolhi, as minhas vontades. O que eu estou fazendo achando que eu sou senhor das minhas coisas? Que eu cheguei aqui por minha conta? O que eu estou achando? Caindo em si. Interessante, né? Que o filho pródigo, ele caiu em si quando ele estava no fundo do poço. E Davi caiu quando ele estava no fundo do poço. Entendeu? Porque às vezes o fundo do poço é a pobreza e às vezes o fundo do poço é a extrema riqueza. O fundo do poço às vezes é ir na miséria e o fundo do poço às vezes é na
bonança, quando você está abastado. E essa é a situação do cristianismo no tempo que a gente vive, e o próprio Jesus descreve como sendo: rico sou e de nada tenho falta. Por conta disso, a palavra diz assim, verso 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Deus oferecendo para Davi. Escolha uma delas para que eu te faça. 3 coisas te ofereço. Não é o gênio da lâmpada, porque não são 3 coisas boas. Não são 3 desejos. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao Senhor que me enviou. Esse é o profeta falando com Davi. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, uau, mas que negócio meio, né? Que castigo. Já castigou seu filho alguma vez? Já foi castigado por seu pai, sua mãe, alguma vez? Conhece algum pai ou mãe que não castiga seus filhos? Se você conhece, você vai saber que é um desastre a família. Só que é duro castigar também. Como é duro, né? Quem nunca pensou, puxa, por que ele fez? Eu não queria dar um castigo. E aí você dá um castigo, seja ele qual for, né? Hoje em dia, ficar sem o celular. E você vê o sofrimento do teu filho, teu coração também pesa ao ver que o teu filho sofre. Seja o castigo qual for. Sofre o coração. E agora eu vejo Deus, porque Deus, tem uma promessa na Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, verso 20, acho que é 20, ele diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fico pensando que trabalho que essa coisa dá para Deus, para ele cumprir essa promessa. Porque ele está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem. Que trabalho dá? Por quê? Porque a vontade de Deus e a ação de Deus, de certa forma, estão limitadas ou gravitam em torno junto com outras coisas, como, por exemplo, a vontade do ser humano. Deus não pode fazer só a vontade dele no mundo, porque tem a vontade do ser humano. Tem a sua vontade. O Davi teve a vontade dele. Mas também tem a vontade dos outros. No caso do povo de Israel, tinha a vontade do governante deles, que ia influenciar sobre eles. E a vontade dos nossos governantes, dos seus parentes, a vontade dos seus filhos, a vontade dos outros seres humanos ou de um outro ser humano que escolheu passar a noite toda bebendo e pegou um carro na madrugada e que foi e atropelou teu filho. E eu fico pensando, que trabalho é esse de Deus de fazer cumprir a promessa dele quando diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente até estudou uma série atrás aí, o que é esse bem? O que é esse bem? E o bem não quer dizer que eu vou ser sempre liberto da doença, ou da morte, ou das consequências, ou do castigo que me ensina. Mas a promessa de Deus para o nosso tempo assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não esquece dessa promessa. Quando você estiver vivendo no teu dia a dia, lembra disso. O mesmo Deus que diz assim,
todas as coisas cooperam para o bem, ele está pensando na tua coroa da vida, ele está pensando na recompensa eterna que você vai receber. Porque nessa vida vai ser assim. Você vai estar vivendo sob a tua vontade, as consequências da tua vontade, as consequências da vontade de todas as outras pessoas que gravitam ao redor de você, a consequência da vontade de governantes, de pessoas loucas, a consequência também da vontade de Deus, que tem que respeitar as outras vontades. Mas Deus diz assim, ser fiel até a morte, porque você vai passar pela morte. E eu vou dar para você a coroa da vida. Então agora a vontade de Deus estava no limite da justiça de Deus. E Davi falou assim, eu não quero ser perseguido por nenhum ser humano. Eu prefiro um castigo direto da sua mão. E foram os 3 dias de peste em Israel. Foi um negócio tão forte que 70 mil pessoas morreram ali. E no 3º dia, Davi não aguentava mais, porque o culpado era ele, né? Você já tomou alguma decisão que prejudicou sua família? Ser pai não é uma coisa fácil, viu? Ser mãe. Porque primeiro quando você é filho, é bem fácil quando você é filho, é muito fácil julgar seus pais, dizer, poxa, meu pai e minha mãe fizeram isso, meu pai e minha mãe fizeram aquilo, meu pai e minha mãe fizeram aquilo outro. Eu tenho esse problema porque eu sofri isso quando era criança. E não pensa que isso é privilégio seu sentir isso, sabe? Porque todo ser humano pensa assim, porque eu sou assim porque eu tenho esses traumas. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem. Agora, quando você é pai e mãe, e aí você vai vendo seus filhos crescerem, e você atuando, você olha e diz assim, quantas coisas eu faria diferente? Eu corrigiria isso, mas se você tivesse a chance de novo, você faria isso diferente, faria outras coisas erradas, aonde você não errou. Porque é assim que a gente cria filho. A gente cria acertando e errando. E é por isso que a decisão de um governante, olha, quanto mais poder a gente tem na mão, maior responsabilidade, né? Maior responsabilidade. E aí, o coração de Davi no 3º dia estava mais moído do que nos 10 meses de censo. E quando chegou no fim dos 3 dias, Davi diz, para, Senhor. A palavra diz que ele viu o anjo do Senhor, Deus abriu esse véu que separa essa vida do mundo espiritual. Ele viu o anjo do Senhor parado em cima, perto de Jerusalém, porque ainda não havia praga chegado a Jerusalém, e estava em cima da eira de Ornã. Ornã era um servo de Davi, um cidadão do reino. A eira onde ele malhava o trigo, ele estava com os 4 filhos dele ali, malhando trigo, trabalhando. Ornã não sabia de nada o que estava acontecendo nos bastidores do reino. Ele olhava para tudo aquilo e não imaginava por que estava acontecendo tudo aquilo. E o rei chega, que honra receber o rei na minha casa. Você já foi elogiado por alguém que olha para você, puxa, você é isso, você sabe que você não é isso tudo, né? A gente sente, mas tem uma hora que se elogiar muito, você vai sentindo até mal, né? Meu Deus, dá quase que vontade de falar todo. Peraí, ó, eu tenho esse defeito, esse, né? E o Ornã se inclinou diante do rei, rei e tal, e Davi diz assim, eu vim aqui porque Deus me falou para eu oferecer um sacrifício aqui na tua eira. Aliás, Deus me falou para eu comprar a tua eira para oferecer o sacrifício. E eu estou obedecendo a voz de Deus para que cesse essa praga que está acontecendo. E o Ornã falou, majestade, pode pegar isso aqui, é teu, não precisa pagar nada, eu estou te dando. É incrível que essa eira, ela ficava no Monte Moriá. Pertencia a Ornã, o Monte Moriá, aonde Abraão tinha feito um altar para sacrificar o seu filho Isaque. E aonde seria daqui a pouco o templo,
construído por Salomão. E Davi responde para Ornã o seguinte, ele diz assim, verso 24, retornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar a sua eira, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Eu estava lendo isso aqui, né? Meditando, e falou no meu coração profundamente isso que Davi falou para Ornã. Ele diz assim, não, eu vou comprar pelo preço que vale, porque eu não vou oferecer para Deus alguma coisa que não me custe nada. E me fez pensar em mim mesmo, sabe? Será que eu estou oferecendo para Deus as sobras? Não me custa nada. A gente ensina nossas crianças desde pequenininhos a dar para Deus o que não custa nada para elas, com boa intenção. E eu tenho certeza que Deus leva em consideração a nossa intenção, mas não deixa de ensinar errado a criança. Sabe quando você faz isso? Quando você pega o dinheiro da carteira no sábado de manhã e dá um dinheirinho para os seus filhos, para eles colocarem na salva da oferta na hora do culto. É até bonita a cena, né? Você separando um dinheirinho para a criança colocar, para ela aprender a adorar e tudo. Quanto custou para ela esse dinheiro? Custou nada. E aí eu me lembrei de meu filho contando, né, que esses dias ele e a esposa, né, tiveram com o netinho no shopping e tal, passeando. E aí, com criança, né, o netinho tem 6 anos, é certo que vai entrar numa loja de brinquedo, né? E tem toda aquela coisa antes, ó, não vai comprar nada, não sei o que lá. Bom, mas daí ele olhou, viu um negócio assim. Papai, será que daria para comprar esse brinquedo? Bom, voltando um pouquinho o tempo, há um tempinho atrás, eles decidiram, né? O meu filho e a Nora decidiram dar uma mesadinha para ele, né? Aí deram uma carteirinha para ele botar o dinheirinho lá dentro. Então, recebe todo mês a mesadinha. E aí, como que quando vô e vó vão na casa dele, ele mostra a carteira. Quando mostra a carteira, o que é que você faz? Você dá mais um dinheirinho e vai. E tio, dá mais um dinheiro. A carteirinha dele está bem recheadinha lá, né? Aí ele olhou e falou, papai, será que daria para comprar esse brinquedo? Aí meu filho diz assim, olha, não é época de comprar brinquedo, mas o teu dinheiro dá para comprar. Então não quero. É ou não é? É difícil dar alguma coisa que te custa algo. É complicado. E às vezes a gente deixa só as moedinhas lá no carro para dar quem está no farol. Eu não estou falando de quantidade, gente. Jesus não fala de quantidade. Ele não diz quanto que você tem que dar para o pobre. Depende do quanto aquilo custa para você. Pode ser que a moedinha custe tanto para você que vai te fazer falta. Aí a moedinha é muito para você dividir com quem está no farol. Mas se ela não custou nada, não custou nada. Jesus não fala de dinheiro, de valor. Ele só fala do quanto aquilo custa para você. Quanto custa dar o teu tempo para Jesus? Quanto custa? Custa muito? Custa pouco? Não dá para ele o que não custa nada para você. E às vezes a gente dá o sábado como aquilo que não custa nada. Já pensou nessa coisa? O sábado é o dia que eu não trabalho mesmo, eu não vou na aula mesmo, porque eu aprendi isso desde criança. O sábado é o tempo que não me custa nada e que eu dou para Deus, porque já é dele mesmo. Não dá para Deus o que não custa nada. Nem para o teu próximo. Não dá o que não custa nada. E aí eu me lembrei de um amigo, né? Porque
Lá, nosso filho e nós estão fazendo isso. Por que a mesadinha? Para ensinar, né? Olha, vai tirar isso aqui. Quanto que você quer dar de oferta? Quanto você quer dar? Para ensinar. E também isso, né? De comprar isso. Ó, se planeja. Você quer comprar o quê? Se planeja. Ah, mas vai levar o ano inteiro para comprar lá. Não tem problema. Vai levar o ano inteiro, mas você vai gastar. Se você não gastar até lá, você vai comprar. E aí vem aquela vontade de usar tudo, né? Não, mas essa parte. Então. E aí me lembrei de um amigo que ia até mais longe, né? Quando as meninas fizeram lá seus 13, 14, 15 anos, ele decidiu dar uma mesada que incluía alguns gastos que elas davam para ele normalmente. Então, por exemplo, a gente usa tal perfume, a gente usa tal make-up, a gente usa tal isso e tal aquilo, a gente compra um sapato de tanto em tanto tempo. Ele fez todas essas contas e botou na mesada delas. A mesada ficou mais cheinha, né? Uau, vou ganhar tudo isso? Mas agora vocês vão ter despesa também. Então vocês vão comprar o sapato de vocês, vocês vão comprar o perfume de vocês, vocês vão comprar, porque inclui isso. E aí tira aquela noção que os filhos têm, né? Me lembro do meu menino mais novo, um dia dizendo, pai, eu compra tal coisa, eu digo, não tem dinheiro, filho. Ué, vai lá no banco. É o que a criança pensa, né? O banco é aquele lugar que está lá sempre. A maquininha, né? Você vai lá, digita, põe o cartão, sai um monte de dinheiro. Que maquininha legal aquela, né? Podia ter uma na casa de cada um. A gente fica com essa impressão, né? Então, para educar, então você vai dar daquilo que você tem, do que é seu. Não dá para Deus o que não te custa nada. Dá do seu tempo o melhor. Eu não sei qual é o seu melhor. Assim como Deus não estabelece lá a quantia, Ele não estabelece também qual é o melhor do teu tempo, porque às vezes a gente fica nessa, né? Eu tenho que dar a madrugada, a primeira hora do dia. Se essa é a melhor hora para você. Se não for, não vai dar essa hora para Ele. Se o melhor horário para você é o de noite, dá esse horário para Ele. Entende? Eu me lembro de uma mulher, uma vez, esposa de um médico amigo meu. Numa época tinha uma ênfase muito grande aí, geral na igreja, né? Sobre comunhão e tudo. E aí um ou outro acaba falando, a gente acaba pregando e falando algumas expressões que às vezes você não pensa no que aquilo vai resultar, né? Mas ela tinha ouvido alguém falar que a primeira parte do teu corpo que tem que encostar no chão de manhã quando você acorda é o teu joelho. Quando você acorda de manhã, a primeira parte do teu corpo que deve tocar no chão é o teu joelho. Ou seja, você já orar logo de cara. E ela ligou para mim, conversando e tal, e ela começou a chorar. Pastor, eu não consigo orar, que orar seja a primeira coisa que eu faço. Porque quando eu faço isso, eu durmo, pastor. E ela estava chorando, frustrada, né? Era uma pessoa instruída. Disse, mas quem disse para você que a primeira parte do teu corpo tem que ser o joelho, encostar no chão? Se essa for a melhor parte do teu tempo, você faz isso. Senão você procura qual é a melhor parte do teu tempo. Porque para um vai ser a madrugada, o outro vai ser um suplício a madrugada. E não vai conseguir estar com Deus. Davi comprou a eira de Ornã. Ofereceu o sacrifício lá. E depois o templo de Salomão foi construído naquele lugar. Sabe, Deus chama a gente para reconhecer quem Ele é na nossa vida. Para dar o maior espaço possível para Ele agir segundo a vontade dEle. Por isso que é tão importante dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, eu estou orando porque eu oro para Deus, eu oro assim, Senhor, na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu filho esse, da minha nora essa, do meu filho esse, minha nora essa, do meu filho esse, na vida da minha esposa, eu oro ao Senhor, peço ao Senhor, que nada nesse universo, nem poderes humanos e nem poderes espirituais, impeçam o Senhor de fazer a sua vontade na nossa vida. Faz a sua vontade nessa igreja, Senhor, apesar da minha vontade. Faz a sua vontade na minha vida, na vida dos meus.
Faz a sua vontade nesse país, Senhor. Faz a sua vontade nesse mundo, que nenhum poder humano ou sobrenatural impeça ao Senhor de fazer a sua vontade. E que a vontade do Senhor seja feita. Que Ele faça a sua vontade na minha vida e na sua também. Deus nos chama hoje a reconhecer quem Ele é na nossa vida. A reconhecer quem nós somos. Quando estamos com Deus e quando estamos sem Deus. E quando a gente se desvia, Ele está dizendo, caia em si e volte. Nunca vai ser impossível voltar. A volta sempre vai ser boa. E quando Ele contou a parábola do filho pródigo, Ele diz assim, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E correndo, o abraçou e o beijou. Vou estar sempre esperando você voltar. Sempre. A volta vai ser sempre bem-vinda. Qual é a sua decisão? Qual é o seu sentimento? Qual é o seu desejo? A sua vontade? Seja ela qual for, coloca debaixo da vontade de Deus. Fecha os olhos. Deus amado. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui juntos. Porque a gente pôde louvar o Seu nome. Porque nós paramos um pouquinho com todas as coisas loucas desse mundo para ouvir a Sua voz falando conosco. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós, nem vira as costas. E mesmo quando a gente cai e se afasta, ainda assim o Senhor está lá para nos trazer de volta. Obrigado porque quando o Senhor aplica a sua justiça, ela é feita com misericórdia e ela visa que a gente ganhe a coroa da vida, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar no Senhor, a ter fé, porque a nossa fé fraqueja muitas vezes. E nos ajuda a entregar tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.